Aleluia. Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estão do outro lado desse vídeo. Quero, antes de mais nada, agradecer a Deus por estarmos aqui e por essa oportunidade que temos em falar do trabalho do nosso Senhor. Eu sou aqui o pastor Adilson Teres. Peço, antes de mais nada, que vocês dêem o seu like. Se vocês gostarem desta mensagem, compartilhe com um amigo. E se inscreva no canal, que é O Despertar 607. Amém? Glórias a Deus. Nós acabamos de ler a palavra aqui, Deuteronômio 31, do verso 6 em diante, onde Moisés está abençoando Josué para que ele continue o trabalho. E aí ele vai dizer: esforçai-vos, animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não deixará nem te desamparará. Então Deus vai à frente das pessoas que o buscam, das pessoas que o procuram, das pessoas que oram. Deus vai à frente. A gente precisa se preocupar, porque Deus está conosco. Irmãos, quando Deus fez essa mudança, vamos dizer assim, pediu para que Josué o substituísse a Moisés, e Deus pede para que Moisés o abençoasse a Josué. E pessoal, não precisa se preocupar, não tem mais, porque Deus está contigo. E da mesma forma é nós. Deus, ele não mudou, Deus é o mesmo. O Deus de antes é o mesmo Deus de hoje. Porque Deus é o nosso Criador. Foi Ele que preparou todas as coisas. Foi Ele que criou todas essas propostas, essas articulações. Principalmente neste momento em que nós estamos vivendo. Em várias palavras. Eu tenho enfatizado, inclusive, em vídeos anteriores. Eu tenho enfatizado que Deus está levantando o mundo agora para um grande trabalhar, uma grande realização. Se muitos acham que Deus não existe, eu digo que Deus não somente ele existe, mas hoje ele está fazendo o desfecho da história humana. Quando Josué entra ali, ele entra ali porque Deus havia pedido para que ele entrasse naquela terra, a terra que manava leite e mel. Então, quando a gente observa, irmãos, que hoje no Brasil é uma nação escolhida, e eu falo isso em todos os vídeos. O Brasil está passando por um processo também de libertação. Moisés, ele veio para quê? Para libertar o povo do Egito, para tirar ele do Egito e levar para a terra que manasse leite e mel. E Deus hoje está fazendo isso. Deus está libertando o povo brasileiro. Deus está libertando o povo brasileiro
da servidão. Tem muitas pessoas que não entendem o trabalhar de Deus. Jesus uma vez falou: és considerado vivo, mas estás morto. As pessoas não entendem, ouvem a palavra, mas não enxergam. Vê com os olhos, mas não enxerga. Escuta com o ouvido, mas não ouve. Jesus falou isso. Então, quando a pessoa está nesse propósito, nessa situação, ele não consegue entender o trabalhar de Deus. Aleluia. Jesus falava para aquele povo. Uma vez, tinha até um discípulo de Jesus, chegou para Jesus e falou assim: mestre, eu posso enterrar meu pai que faleceu? E qual foi a resposta de Jesus? Deixe que os mortos enterrem seus mortos, enquanto a ti venha e me siga. Então Jesus era esperança, Jesus era ressurreição, Jesus era a vida para as pessoas. Se as pessoas entendessem o que Jesus estava dizendo, as pessoas se libertavam, as pessoas ressuscitavam, as pessoas teriam vida, e vida em abundância. Mas as pessoas preferiram fazer o contrário, não entender, agir de forma incrédula. Jesus veio na terra para dar salvação, para libertar o homem da escravidão da palavra. Mas os homens não entenderam. Eles preferiram fazer o quê? Levar Jesus para a cruz. E Jesus vai dizer: eu vim para os seus, e eles não os receberam. Quantas vezes eu quis reunir vós como a galinha reúne os seus pintinhos, e tu não o quisestes. É um ar de muita tristeza, irmão. É um ar de muita tristeza, porque as pessoas não dão credibilidade para aquele que fala de Deus, que fala de Jesus. Prefere muitas vezes acreditar numa mentira, achando que é a solução. Tolos. A mentira vai levar a pessoa para o inferno. E a Bíblia vai dizer isto lá em Apocalipse: e ficarão de fora os mentirosos, os idólatras, os feiticeiros e todo aquele que ama e pratica a mentira. As pessoas têm uma facilidade para aceitar mais as coisas malignas do que as coisas verdadeiras. Você fala de Deus, eles até gozam da sua cara. Mas a Bíblia também vai dizer: ai dos escarnecedores. Deus está trabalhando. Deus está finalizando uma providência nesta terra. E eu falo, e já falei em outras vezes, e reitero mais uma vez: nós entramos no período do fim. E agora é a última geração. E esse ano de 2023 é o ano da entrada daquele capítulo de Daniel 9:27. Ou seja, é a última semana
de Daniel. Quantas vezes eu já falei isso? Mas muitos preferem ir pelo lado teológico, que muitas vezes não explica as coisas como ela é, verdadeiramente. Eu costumo analisar uma situação. Tem muitos profetas e profetizas hoje na nossa época, que a Bíblia até narra sobre isso, que nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, está lá em Atos 2,17. Quantas vezes já falei isso? É semelhante àquela época daquele profeta lá da Bíblia, o Jeremias, que ele falava as coisas, mas as pessoas viravam as costas. Ele falando e outra coisa acontecendo, era tudo a mesma coisa. E aqueles homens eram contra ele. Aqueles homens que estavam no poder, aqueles sumos sacerdotes, aquelas pessoas estavam contra Jeremias, mas Jeremias era um servo do Deus Altíssimo. E o que ele falou realmente aconteceu. O povo foi ser escravo por 70 anos lá na Babilônia. Deus falou isso. E aconteceu. Que não foi diferente da época de Jesus. Não foi diferente da época de Jesus. Então Deus, ele tem um plano. Deus até mandou Moisés, Josué, Jacó, esses personagens bíblicos, para ser uma espécie de preparação para que o povo pudesse entender o trabalhar de Deus. Quando Moisés vem e tira aquele povo, liberta o povo da escravidão do Egito, ele está dizendo que ele mandaria o seu filho para poder se concretizar, para poder completar, para tirar o povo da escravidão, do problema, das palavras, do entendimento. Essa que é a grande realidade. E hoje no mundo, não é diferente. Hoje as pessoas estão presas a conceitos, a textos, a conceitos, e criam uma série de pretextos para não entender o trabalhar de Deus. Uma vez eu estava com muitos problemas, que a gente que estuda, a gente que procura, a gente tem aqueles momentos difíceis, né? Entre o conhecer e não conhecer, entender e não entender. E teve uma época que eu estava passando por uma situação muito difícil, nessa questão de entendimento da palavra, de querer ser um doutor ou não um doutor na teologia. Mas durante uma semana eu orei, pedi, clamei. E na hora que menos eu acreditava que poderia acontecer alguma coisa, depois de uma oração, Deus, ele me deu uma palavra. Eclesiastes 12. Sabe o que diz lá? O muito conhecer é da carne. Não que seja errado conhecer, é bom conhecer. Mas muitas vezes o conhecer muito, você começa a virar as costas para quem? Para Deus. Você fala de Deus e vira as costas para Deus. É estranho, né? Engraçado isso. Você está falando de Deus, mas ao mesmo tempo você está lutando contra Deus.
Como Jesus dizia, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais dos homens o reino do céu, vós mesmos não entrais e nem permite os que querem entrar. Engraçado. Deus levanta a pessoa, dá uma capacidade extraordinária de entendimento das Escrituras, e depois ele começa a lutar contra Deus. Olha como é que é as coisas. Então você se torna escravo, muitas vezes, da própria palavra. Você começa a conhecer tantas coisas, tantas teorias, tanta filosofia, tantos conceitos filosóficos. E muitas vezes isso vai te levar para o inferno. Essa que é a grande realidade. O muito conhecer é da carne. Quando Deus me mostrou isso numa revelação, eu senti um grande alívio, irmão. Porque muitas vezes você é preso à palavra. E por isso que tem que haver a liberdade. Conheceis a palavra, conheceis a verdade, e ela vos libertará. O que é conhecer a verdade? É você ter o entendimento, a unção, o poder do Espírito Santo. Você conhecer os dois lados da moeda. Não é só um. Porque quando você conhece só um lado, muitas vezes você se atropela. Você tem que conhecer os dois lados. As duas situações. Essa que é a realidade. Então, Deus ele vem preparando a humanidade para entender as coisas. E por isso que Deus tirou aquele povo lá do Egito, que era um escravo. E hoje, aqui no Brasil, o povo também não está muito diferente. Daquele povo. Por isso que Deus ele está tirando o homem da servidão. E Deus trabalha em tempos em tempos. Moisés, quando ele ficou sabendo que ele era um hebreu, porque ele não sabia, ele achava que era um príncipe, apenas um príncipe no Egito, né? Porque ele foi para lá pequeno. Todo mundo conhece a história de Moisés. E quando ele terminou fazendo matando aquele egípcio, para poder defender um dos seus povos, né? Aquele povo dele, o povo hebreu, ele tomou as dores ali. E por causa disso ele teve um problema meio sério, porque o faraó começou a querer perseguir ele e ele foi obrigado a ficar 40 anos. A providência atrasou 40 anos por causa disso. Ele foi para um outro lugar e lá ele ficou 40 anos. Lá ele se casou com uma pessoa, teve filhos. Deus começou a educar ele, teve a revelação no Monte Sinai. Aí sim, ele veio para poder libertar o povo. Será que a gente não está passando algo semelhante aqui no Brasil? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar. Vamos se libertar dos conceitos e preconceitos que muitas vezes vêm sobre nós e coloca julgo em nós.
a gente começa a se bater com coisas tão sem importância, e as coisas importantes de Deus a gente termina deixando de lado. Amém? Eu não quero me estender mais, o vídeo não ficar longo, mas eu gostaria de falar mais coisas, mas a gente vai falando em outros vídeos posteriores. Amém? Não se esqueça de dar o seu like, compartilhar a mensagem. Não se esqueça também de se inscrever neste canal. É muito importante que vocês se inscrevam nesse canal, que é o Despertar 607. Amém? Glória a Deus, que Deus possa te abençoar, nos abençoar. Amém?